Abram suas Bíblias em Marcos 9, 14 a 27. Eu peço que, por favor, coloque a versão ARA. É que eu adoto, por gentileza. Porque vou usar algumas expressões que nessa versão contém. O pastor está dando essa oportunidade grandiosa para o seu servo. Chegamos nessa igreja em 80, saímos em 92, voltamos agora em 2015, no final de 2015. E me lembro de Spurgeon que diz que púlpito é um lugar de muita responsabilidade, que nele subir, tem que subir com tremor, tem que preceder essa presença aqui a muita oração, porque Deus é tremendo e daqui desse púlpito, eu sei, muitas vidas foram transformadas, porque não é o pregador, mas através do pregador, através da cantora, do cantor, daqui desse púlpito, Deus tem salvado muitas vidas, tem transformado, tem trazido luz, esclarecimentos, e vidas têm sido transformadas, como a minha vida foi transformada. Então diz assim, 9 a partir de 14, essa versão é Aras, é isso? Isso mesmo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutia isso com eles. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou até aqui, queridos, até ali, aquele verso. 27, muito bem, pode sentar, meus amados irmãos, glória a Deus, Pai, na tua presença estamos, que teu Espírito fale através de nós, precisamos aprender com a tua palavra, que é Espírito e vida, glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma breve reflexão sobre esse texto aqui, para depois mostrar, através de um breve testemunho também, o que Deus fez na minha vida, que eu sei que não é muito diferente do que Deus tem feito em muitas vidas, e nesta noite quer fazer na vida de muitos aqui. O sofrimento de um pai. O pai que tinha um grande problema na família. Você tem problema na sua família? Quantas famílias você conhece que não têm problemas? Alguns falam ovelha negra, né? Outros falam aquele menino é assim, aquela moça é assim. Mas quantos? Esse pai tinha um grande problema. Tinha um grande problema porque era um problema que certamente ele tinha levado a especialistas, a médicos, a gurus, quem sabe. Mas agora,
ele trouxe esse problema para ser resolvido pela, vamos chamar, proto-igreja. A igreja de então. A igreja não tinha ainda sido oficializada. Tinha sido gerada pelo ventre de Jesus. Mas eram os discípulos de Jesus. Eles já tinham ido naquela comissão de 12, naquela comissão de 70, sabe? Então, eles já voltaram efusivos, dizendo, olha, até os demônios não se submetem a nós. Então, o povo já sabia, e estava lá uma categoria de homens profissionais chamados escribas. Esses escribas eram homens de elevada estima, de uma habilidade nas mãos muito grande. Os escribas era a imprensa oficial da época. Eles escreviam leis. Eles escreviam para reis, diferente dos amanuenses. Os amanuenses podiam ser até escravos, que sabiam escrever e escreviam cartas, diferente, para quem não sabia escrever. Mas os escribas eram uma categoria que conhecia a lei, dentre eles havia doutores, escrivães, eram homens muito respeitados pelos seus contemporâneos. Mas ainda se vê um detalhe nessa cena, a frieza desses escribas. Os discípulos certamente estavam orando e estavam falando no nome de Jesus, o Nazareno, nome a respeito do qual já haviam expulsado outros demônios. Mas agora aquela casta não estava saindo. E não se sabe por quanto tempo. Então os escribas, quem sabe estavam ironizando e discutindo com eles. Se discutia, ninguém discute sozinho, diziam alguma coisa que os discípulos respondiam. Mas de repente, sempre há um de repente nas famílias. Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele tinha vindo, diz o texto lá no capítulo 9 de Marcos, que ele 6 dias antes do quê? 6 dias depois dele ter declarado a sua morte, ele subiu a um monte e levou 3 representações dos discípulos. Levou Pedro, Tiago, João, estavam com eles, e ali ele transfigurou-se. Há comentaristas que dizem que seu rosto, quem sabe, tinha um brilho, porque eles se surpreenderam de ver Jesus, mas podia não ter um brilho. A própria figura de Jesus. Jesus é autoridade legítima. É impossível Jesus entrar num ambiente onde ele aceite e não acontecer alguma coisa tremenda, alguma coisa edificadora, edificante. Então ele apareceu e Jesus já foi perguntando. Eu imagino que Jesus tinha um pulmão muito forte, porque ele não tinha pecado. Ele trabalhava com serviço duro, ele era carpinteiro, ele não era marceneiro, trabalhava com um pesado, com esquadrias de casa. Então, certamente, ele era forte, e sua voz era forte, e alcançava, falava, subia num barco para falar quem estava na praia. Nós vimos essa praia, não tem areia nessa praia, tem só pedras, lá em Israel, mas uma boa acústica. Mas ele perguntou logo aos escravos, o que é que discutis com eles? Dentre a multidão, um fala, que é o pai sofredor. Meu filho, eu trouxe meu filho para os teus discípulos. Mas eles não puderam curar o meu filho. Era como se fosse a última esperança daquele cidadão. Eu trouxe aqui um ouço dizer que tem poder, porque os médicos não podem fazer nada. E até hoje a epilepsia, né, já sai na internet. Doutor Cida sabe melhor se tem ou não, não sei se tem cura, mas dizem que tem cura. Mas é um problema lá no cérebro, que faz uma contratura lá nos nervos, e a pessoa se revolve, sai espuma, é uma coisa terrível. Mas ele disse que foi a igreja, foi o lugar do poder, e eles não puderam. E segue o texto dizendo que Jesus interpelou, depois de interpelá-lo, este homem... Jesus se irritou só de ouvir dizer que eles não puderam e chamou logo geração incrédula. Por que Jesus teria dito isso? Porque Deus fez tudo o que era necessário para que o homem não fosse mais incrédulo.
É a incredulidade que perpetua o problema. Jesus já veio, ele mandou profetas antes de vir. O próprio Jesus, no Velho Testamento, ele aparece em forma de anjo, ele fala com Abraão, com Daniel. Cristo, não Jesus nascido de Maria, mas Cristo que é eterno. Deus sempre fez alguma coisa para mudar. Mas o homem tem algo mais forte dentro dele, que são seus impulsos carnais, cheios de desejos e ambição, que ele quer como que prevalecer contra Deus. Ele quer que sua vontade prevaleça. Eu também era assim. Eu era cheio de sonhos. Eu sonhava ser um cantor. Eu sonhava ser um cantor de fama. Eu fui para a televisão. Eu ganhei prêmios no Chacrin, em primeiro lugar. Muitas vezes recebia, minha esposa está ali, telegrama da Globo para cantar, quando eu era jovem. Eu cantava em orquestra, tinha carteira assinada, como tumbadora. Esses eram os meus projetos humanos. Os meus projetos humanos nunca deram certo, porque quando parecia que dava certo, Deus tirava e colocava no outro lugar. Quando eu estava numa orquestra, por exemplo, eu tive uma briga numa orquestra lá, fui indenizado. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, porque eu fui mandado embora sem justa causa. Fui para um apartamento que eu ganhei num programa de televisão para usá-lo durante 25 anos. E fui com minha esposa. E aquele bolo de dinheiro estava na bolsa dela. Acontece que na volta ela esqueceu a bolsa no ônibus e não teve táxi que me ajudasse a encontrar aquilo. E aquilo foi uma bênção tremenda. Porque assim eu fiquei humilde. Eu era todo orgulhoso, mas cheguei em casa e falei para o meu pai, que era um ferroviário aposentado: papai, eu não vou poder ajudar o aluguel desse mês, porque meu pai, meu filho, como um filho pródigo falou com o pai, meu filho, tudo que eu quero é que você não trabalhe mais à noite. Eu já estava com 3 anos trabalhando à noite, eu respirava cigarro de boate, eu bebia como aqueles bêbados bebiam, meu prazer era álcool, mulher e muita bebida. Era um homem sem futuro, não tinha estudado quando criança. A partir de 15 eu poderia estudar, mas a bebida não deixava. Até os 27, quando isso aconteceu. Mas agora algo tremendo ia acontecer. Eu olhei para minha esposa: o que é que podemos fazer para o meu pai? Ela falou assim: por que a gente não aceita um convite para ir para a igreja? Assim agrada o coração do velho. Eu disse: está certo. Ela com maço de cigarro, fumava mais do que eu, fumava que nem uma caipora, e eu bebia demais. Quem é aquela mulher bonitinha que está ali? Então a gente foi para a igreja com uma forma de gratidão, não é porque eu queria ser crente, não. Eu não queria ser crente. Meu pai era diácono da Igreja Batista. A minha mãe se converteu decidindo ir para a igreja para saber que meu pai tanto fazia na igreja. No meio de um tiroteio, ela passou, mandou parar o tiroteio, entrou na igreja e se converteu. E levava os filhos todos para a igreja, mas eu estava em São Paulo, isso aconteceu em Jaboatão dos Guararapes. Lá em São Paulo, eu queria ser cantor, queria ser homem de sucesso, queria o carrão de Roberto Carlos, queria aquelas coisas, televisão, só vivia lá, na televisão. Mas acontece que, perdendo tudo isso, a tristeza invadiu meu coração, então agora tem que ir para a igreja, para agradar o velho, só para isso. Mas o Espírito Santo estava ouvindo as orações da minha mãe. Eu morava com Beth, agora vou declarar um segredo que nem meus filhos sabem. Meu filho está nos Estados Unidos lá, já há 6 anos, está ouvindo. A Aline não sabe, Carla não sabe, vocês são privilegiados, mas não diga nada para eles não. Então veja só, eu não era casado com Beth. Durante 2 anos, eu achava que isso era normal. Era assim o modelo lá na televisão, ninguém se casava. Quando se casava era mais uma festa de brincadeira. Já estava quase 2 anos com ela, não me casava. Mas minha mãe e meu pai, eles crentes, não pegavam no meu pé. Eu bebia no bar, minha mãe: por que não traz a cachaça e bota aqui na geladeira? Então eu trouxe a cachaça, botei na geladeira. E cadê a vontade de beber na frente da minha mãe? De uma pitu, só tomei uma única dose e depois fui para essa igreja. Cheguei lá, entramos na igreja, 5h45 da tarde, culto começava às 6 horas. Beth jogou o cigarro fora lá. E meu pai disse: vamos lá para frente. Não, quero ficar aqui atrás. Eu fiquei naqueles bancos de trás da igreja.
Mas agora entra um coral com 40 vozes, com uma orquestra de cordas, lá na igreja, primeira igreja Batista da Lapa, e agora cantam o hino 580 do cantor cristão, vem visita. Eu estava ficando confortável, mas os demônios não, e começaram a sair de mim. De tal maneira que eu fiquei prestando atenção até o fim, cada palavra que foi pregada. E no fim eu disse para meu pai, essa igreja vai ter mais um freguês. Eu falava muitas gírias, cabelo black power, fazia aquele espaçozinho de Michael Jackson. Vocês não acreditam, só trazendo foto. Larissa queria trazer até a foto para cá. Lá estava fazendo aquele espaço lá, o BR-3, aquelas coisas doidas. Aquilo não tem futuro, irmãos. Eu encontrei com muitos maconheiros, acho que as orações da minha mãe não permitiram que eu fosse para as drogas. Não me acostumei com maconha, nunca tomei uma droga, mas naquilo que meu pai pecou, isso também eu pequei, a bebida alcoólica. Meu pai gostava de jogos, eu nunca gostei de jogo de azar. Nunca gostei, mas a bebida ia me matar, porque era uma garrafa por dia. Só na companhia dos meus pais, quando chegaram em abril de 74, é que eu vim conhecer o amor. Quando eu fui pedir perdão ao meu pai, não tem como que ele pagar. Meu pai ganhando tão pouco, meu filho, não precisa pagar. O importante é que você arruma um emprego durante o dia. Então agora, para eu trabalhar de dia, eu falei para o meu tio que eu havia levado para o Espiritismo. Eu havia levado o meu tio para o Espiritismo. E lá ele estava muito bem, não queria sair de jeito nenhum. Tio, me converti. Converteu nada, eu te conheço. Converti, tio. Jesus é na minha vida agora é Jesus. Porque no dia seguinte que eu fui para a igreja, foi um grupo de diáconos, eu tinha que ser diácono, pastor. Um grupo de diáconos, 8, foi lá em casa. Eu pensei que era para visitar meu pai e minha mãe, mas eles vieram para visitar a mim, orar por mim. Eu achei aquilo tão bonito. Eu queria estar na igreja no dia seguinte. Eu queria estar na quarta, na quinta, na sexta. Porque lá não tinha demônios. Lá eu não era tentado a dizer um palavrão, nada. Eu senti paz. A paz que eu nunca tive aos 27 anos de idade. Faz tanto tempo, amados. Mas até hoje a presença de Jesus. Então eu posso imaginar nesse texto a paz que aquele homem teve quando Jesus o interpelou. Desde criança, o pai descreve o tamanho do problema, mas termina seu relato fazendo uma pergunta para Jesus. Eu trouxe para os teus discípulos, mas se tu podes fazer alguma coisa, Jesus se irrita mais uma vez, pela segunda vez. Se podes, tudo é possível ao que crê. Na perspectiva de Deus, não temos mais motivo para descrer. Na perspectiva de Deus, tudo é possível. Basta obedecer. Eu fui obediente a meu pai, ao convite, e fui salvo aos 27 anos de idade. Eu passei a viver. Amados, nessa altura, a minha cultura era a terceira série. Eu não estudei quando era pequeno, porque meu pai gastava dinheiro com jogo. E não podia, e eu tinha também asma, e era gago. Fui gago até 10 anos. Mas depois de 12 anos, meu primeiro emprego foi numa padaria, trabalho até agora, não em padaria. Deus melhorou, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus que aqueles diáconos foram, que eu conheci Jesus, que a minha vontade era estar na igreja, aprender mais, era uma vontade tão intensa que eu me converti com a minha esposa, ela voltou para o evangelho, que o pai dela é pastor, estava no mundo. O pai dela teve um problema grave. Quando eu o conheci, ele estava há 18 anos, pastor, há 18 anos, pastor, com essa história, fora do evangelho, e não queria mais voltar para a igreja, porque achava até que Deus não perdoava mais. E foi um pastor de várias igrejas. Mas, graças a Deus, que Jesus, ao entrar na minha vida, eu que não estudei na terceira série, ouvindo essa mensagem do pastor Davi Clava, tudo é possível que crê, eu fui ao gabinete, era o último a sair da igreja. Pastor, como que é esse negócio de tudo é possível que crê? Janildo, tudo que não é proibido é possível. Tudo que é lícito aos olhos de Deus. Tudo que é bom, Janildo, é possível. Então eu botei no coração, então é possível estudar, aos 27 anos, e comecei a estudar. Fiz o supletivo, chamado supletivo,
eram 40 fascículos, e os concluí, primeiro grau. Logo em seguida, meu sogro já estava financiando, segundo grau, através de supletivo. Eu sei que 4 anos após a minha conversão, em julho de 1979, eu estava na faculdade de Direito. Glória a Deus. Mas como não podia pagar, nem aqui, nem em Maceió, se foi em Maceió, quando eu voltei para o Nordeste, também não pude aqui, um amigo encontrou comigo na rua e falou: Janildo, você pode ir para a Universidade Federal? E eu disse: olha, tudo é possível que crê. E ele falou isso para mim, eu fui. E comecei e terminei aqueles 5 anos, os créditos exigíveis, na Universidade Federal de Sergipe. Em 1988, aqui nessa igreja, celebramos o culto, a formatura do bacharel em Direito. Mas o diabo dizia assim: você passou, foi o 22º de 40, mas não vai para frente não, cara. Você não tem cultura, não tem pedigree. E aquelas dúvidas, eu nem sabia que o poder da tentação, ele vem na medida que você lê mais a Bíblia, que você se consagra, você ora. E muitas fraquezas, e muitas quedas também, muito sofrimento. Mas graças a Deus, sempre que eu estava fazendo uma prova de supletivo, uma prova para o vestibular, eu sempre queria um lugar à parte para orar. Senhor Jesus, o Senhor fez um milagre na minha vida, me libertou. Eu não deixei o vício, eu fui liberto do vício. Jesus liberta, isso é uma realidade. Você não sabe como, você se sente liberto, né? E agora olhar para os olhos da minha esposa, eu estou na casa da minha mãe, desde abril de 74, até outubro, ela nunca pegou no pé, porque eu morava com Beth, sem ser casado. Mas fazendo a classe de catecúmenos, ninguém disse na igreja do Senhor: você tem que se casar agora, porque aqui, nada disso. Simplesmente nós entreolhamos, Beth, nós temos que nos casar. Que tenha dinheiro ou que não tenha. Casar, que eu diga assim, a juiz, tal, pastor. Como é que vai ser? E assim nos casamos, na primeira igreja batista da Lapa, 1º de março de 1975, e 30 de março de 1975, agora podíamos nos batizar, fomos batizados. Graças a Deus, eu estou voltando aqui ao texto, para dizer aos amados irmãos que aquele homem, ao dizer a Jesus que ele não era capaz de crer, disse: ajuda-me na minha incredulidade. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu, quando nasci, tinha que ter uma mãe e um pai, uma mãe para me amamentar e um pai para trazer o alimento para casa. Eu era dependente do meu pai e da minha mãe. Você, cada um de nós, seres humanos, é dependente do outro, quer queira ou não queira. A minha vida de erros foram erros porque eu queria ser independente, sair de casa aos 15 anos para trabalhar numa tinturaria lá em São Paulo. Era tão ruim que aos 18 anos eu fui para o exército voluntariamente, porque lá talvez fosse melhor para mim. E não era, nunca teve moleza. De lá voltei para a tinturaria, depois fui para a Cias, depois fui para o MAP, depois fui pintar a casa, depois fui vender doces, fui em frente ao INSS. Sempre fui trabalhador, porque meu pai é trabalhador. Mas nós nos casamos, a vida estava melhor porque eu estava estudando. Alguém na igreja viu o meu esforço, disse: alguém não tem um emprego para ele aqui, não? Aí alguém do Pão de Açúcar falou, Eletroraidobras, que o Pão de Açúcar comprou. Então, essa Eletroraidobras tinha um gerente que empregou a minha esposa. Minha esposa não aguentou, depois tem que pegar 2 ônibus, São Paulo é terrível, morava em São Paulo, mas depois eu ali, com pouco tempo, já me chamavam de professor, queridos. Porque eu estava estudando lá em São Paulo, e a vida foi se ajustando moralmente. E a vida foi se ajustando porque eu via Jesus em tudo que eu fazia. Embora caía, me arrependia, voltava para Jesus. A vida cristã não é moleza, até hoje não é. Nós temos que saber que dependemos uns do outro, na igreja é assim. Eu me converti porque aqueles 8 diáconos, eu ouvi a mensagem, os diáconos foram na minha casa, o pastor me deu muita atenção, e aquele homem
Jesus olhou que a multidão concorria com a fé dele. Vendo Jesus, diz o texto, que a multidão concorria, então Jesus viu fundamento espiritual para fazer um grande milagre na vida daquele menino, daquele jovem. Disse ao espírito do mudo e surdo: sai dele e nunca mais voltes. Assim também foi comigo no meu vício. Eu fui liberto para que nunca mais voltasse a ser viciada. Isso pode acontecer com o drogado, e tem acontecido, como nós vimos aqui um dia desse, naquele que tem 56, né, o pastor trouxe aqui. Assim pode ser na vida de quem é viciado em novela, que é um instrumento terrível, perdão, não estou condenando, mas é um instrumento para tomar seu tempo. Assim também é na vida de quem tem um sonho que não é o de Deus. A ambição que não é o de Deus. Queridos, eu nunca pensei, eu nunca sonhei de ir para a Petrobras. Eu queria ser um peão da Petrobras. Quando eu vendi filtros aqui, de porta em portas, durante 11 anos, durante esses 11 anos eu fui empregado também para a Tostines, representação do meu tio. Mas eu comecei aqui batendo de porta em porta, vendendo filtros d'água. Eu queria me dar bem, ser um forte empresário. Deus disse: não é isso. Eu viajava muito para aquela empresa e um dia uma carreta passou por mim, por pouco eu não morria. E chorando dentro do carro, sou chorão, adorando a Deus, eu falei: Senhor, eu não quero mais trabalhar com vendas. Eu quero estudar. Para os 60 anos eu estar aqui como meu sogro. E esse meu sogro, que estava há 18 anos fora do Evangelho, quando eu voltei de férias para o Nordeste, que o visitei, ele se apegou a mim. 3 anos depois ganhou a representada desses filtros, aqui em Aracaju. Aí meu sogro veio comigo para cá. 1 ano depois, ele vinha para cá antes, em 80, ele chegou aqui em 82, queria morar aqui. Esse meu sogro me viu muito apertado, graças a Deus, mais uma vez, uma crise de 1982, crise financeira. E ele disse: vou te dar um emprego. Eu não queria ganhar as feiras dele gratuitas, ele disse: vai ser meu motorista. Então, fui trabalhar com meu sogro no interior de Sergipe. E trabalhando com ele, eu comecei a falar, e eu falo demais, eu falo daquilo que eu mais sabia na minha vida, que era a Bíblia. Então, eu comecei a falar da Bíblia para ele. E eu não queria convertê-lo. Eu contava o que acontecia aqui na igreja. Eu explicava um texto que eu li. E ele dizia: isso não está na Bíblia, você está inventando. Mas o senhor não é bacharel em teologia? O senhor não se lembra? Não, mas faz tempo que eu não leio e você está se aproveitando. E isso não está na Bíblia. Eu vou comprar uma Bíblia para quando você mentir, eu vou me provar que você está mentindo. Está bem. Então comprou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia de volta. E daqui a pouco meu sogro estava aqui. Pastor Jabes, quando o viu, eu apresentei, falei: Cílio, fique à vontade aqui na igreja. Logo, Ducléo chamou para a classe dele, ele ficou lá. Ducléo chamou para ele dar aula, ele disse: Janildo, diga para ele, tudo dele, diga para ele quem ele era, que ele estava fora do Evangelho. Todo mundo aqui já sabe da sua história. E o meu sogro, mesmo assim, ele quer que eu ensine? Sim, ensinou, pregou nesse púlpito. Meu sogro voltou para o Evangelho e fundou 9 igrejas presbiterianas. Ele é pastor-presidente da maior, foi pastor-presidente até recente, em 92 anos, da maior igreja presbiteriana de Estância, né? Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Olha o que Deus faz. Eu não planejei nada disso. Nada disso. Quantas coisas aconteceram boas para a glória de Deus. Nunca pensei em ser empregado da Petrobras, queria ser peão. Mas acabei passando no concurso para o provimento de cargo de advogado. E ao chegar lá, o diabo me tentou muito. Vê como ele sabe melhor que você. Olha os filhos de papai. Já nasce sabendo. Olha aí você está na poeira. Como foi terrível para mim. Mas ali eu passei a estudar mais. Estudar muito. Queria sair, queria ser juiz de trabalho. Porque eu não queria ouvir aquele pessoal muito palavrão. Mossoró, mas aqueles meus colegas de então falavam muito palavrão. E eu me sentia mal na época, mas que amados foram eles. Se tornaram todos meus amigos. 2 anos depois eu estava em Natal, e graças a Deus, em 99, me promoveram para consultor, depois gerente do jurídico. Tanta coisa que só eu olhava para Deus, mas Átila Brandão profetizou nesse hotel,
Em 1992, quando eu disse para ele que passei na primeira prova objetiva das 5 fases, eu disse para ele que passei apenas na primeira. Ele falou, você já está lá dentro e Deus lhe quer lá e você vai saber porque Deus lhe colocou lá. Eu ia dizer, mas só ele não tem mais, rapaz, você já está na Petrobras. E realmente estive e era pregador do Evangelho na Petrobras. Minha esposa sabe disso. Então, Natal e Páscoa, o pregador era um padre, um pastor e um espírita. Eu fiz o papel do pastor muitas vezes lá na Petrobras. E graças a Deus, pessoas aceitaram a Jesus, pessoas voltaram para Cristo, porque Deus é bom. Queridos, essa presença de Jesus, você sabe que o texto diz que Jesus levantou aquele menino, entregou, salva aquele homem, e o que nós concluímos é que a presença de Jesus, que é a palavra de Deus, ela gera fé nos ouvintes. A fé, meus irmãos, eu aprendi ao longo da vida, que é o poder divino à disposição do homem. Da parte de Deus está o sim. Eu tinha muitos planos pessoais. Deus me livrou dele. E eu passei a fazer uma oração, há mais de 20 anos, que eu tinha medo de fazer. E eu aconselho que você faça. Se você tem medo da carne, se você tem medo da tentação, se você se assusta com Satanás, que é uma oração poderosa que eu lhe ensino agora, que eu aprendi com Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Ela é perigosa, porque muitas coisas você vai ver que você planeja e não acontece. Mas a vontade de Deus é melhor, é muito melhor. Então, graças a Deus, eu tinha um espinho na carne, não sei se você tem aqui. E eu estou falando aqui porque eu creio que o Espírito Santo, nesta noite, vai fazer um milagre na vida de muita gente. O meu espinho na carne, eu era filho de um homem que era viciado em bebida alcoólica e em jogo de azar. Ele se converteu aos 46 anos, bebida nunca mais. Jogo de azar também não. Mas meus filhos herdaram. Muitos de nós éramos 12. O primeiro que morreu na nossa família morreu com 59 anos. Hoje somos 8. Mas eles herdaram. E eu tinha um problema grave. É que eu era advogado da Petrobras, eu ganhava muito, mas eu era endividado. Eu tinha problemas financeiros. Porque eu gastava mais do que ganhava. Ou eu não sabia fazer negócios. E então, nunca disse a ninguém que eu devia 2 bancos e a 6 financeiras. Eu era um daqueles que tomava dinheiro emprestado à agiota para pagar a dívida. Isso é um negócio péssimo. E eu um dia disse a um pastor, pastor, eu quero abrir meu coração. O pastor só dizia que, não, você é um pastor, você... Essas coisas, esses elogios, eles às vezes até prejudicam. Então, eu queria falar a verdade, eu queria abrir o coração com alguém. Então, em pé, no meio do templo, assim, depois de uma limpeza no templo, falei, pastor, eu sou endividado, eu quero me livrar dessa maldição. Então, ele falou, vamos orar por você agora, irmão. E ele orou por mim, e eu senti que Deus queria só isso, que eu confessasse o meu pecado, para eu ser liberto. Eu não fui liberto de uma coisa terrível. Então, esse pastor orou por mim, e disse, você não precisa entregar os dízimos durante 3 meses. E eu não sei porquê, eu aceitei. Isso foi em setembro de 2001. E acontece que em janeiro, eu disse, vou entregar o dízimo. Eu não tenho dívida nenhuma. Eu devia 20 vezes o meu salário. Eu ganhava 3 mil há 20 anos, 2001, e devia 60. Então, em janeiro, Senhor, perdão, irmão, isso não é para a glória minha, é só um pacto que eu fiz com Deus, tá? O pastor hoje falou de voto, isso vale mesmo. Senhor, eu não estou fazendo voto, mas eu gostaria muitíssimo que o Senhor me ajudasse, que toda vez que eu entregasse o dízimo, eu acrescentasse 20% do dízimo a título de oferta. E não me deixe falhar em nome de Jesus, eu já fui tentado.
nem mesmo quando eu saí na saída voluntária da Petrobras, que você recebe, né, uma soma de dinheiro muito alta que eu nunca vi na vida, nunca falhei. E faz, em janeiro agora, completaram-se 21 anos que eu não tenho dívida, para a glória de Deus. Como esse Deus é bom, né? Não temos dívida, unicamente porque Ele é bom e Ele ouve as nossas orações e atende às nossas petições quando nós a fazemos segundo a sua vontade. Por isso que é importante que nós, irmãos, quando eu vejo uma pessoa, eu vejo jovens, eu amo os jovens, mas eu vejo assim, às vezes, uns sisudez de lábios, outros com sonhos. Eu pergunto a alguns, você já colocou esse seu sonho diante de Deus? Porque eu quero ir para os Estados Unidos, porque eu quero ir para a Europa, porque eu quero... O que você pensa que é? Deixa eu lhe contar uma coisa, meu irmão, de um americano, que ele, nos Estados Unidos, que se a expressão, quem souber me ajude. É um tipo de pessoa que não é viciado em droga, não é viciado em bebida, ele simplesmente não quer trabalhar. Ele não quer mais estudar, ele não tem motivação. Não sei se é deprimido, mas é um grupo de americanos que sofre isso. Então, esse americano, ele um dia aceitou um convite de ir para a África, com um grupo de abnegados. Vamos, rapaz, é divertido, não sei o quê. Então ele foi, não tinha nada para fazer mesmo. Ele foi para a África. E o pai dele tinha dinheiro. E ao chegar na África, ele viu uma senhora com 56 anos, com catarata. E ela estava cega. E ele chegou para ela e disse, você nunca tentou fazer uma cirurgia? Ela, aqui são muitos que querem fazer cirurgia, mas é muito caro, nós não podemos. Eu vou morrer cega, eu já estou acostumado. Deus deixou, né? Deus quis, eu vou ficar cega. E ele foi falar com um oftalmologista, cirurgião. Olha, você pode fazer essa cirurgia dela? Aqui a fila é grande, o governo não paga, não sei o quê. Não, mas se pagar, quanto é? Quando disse o valor, eu disse, meu Deus, só isso? E ele ligou para o pai e disse, pai, tem essa pessoa com 56 anos, uma senhora bem escurinha, magrinha, né? Aparentando ter mais idade do que realmente tinha. E o pai disse, claro, meu filho. O pai ficou até, certamente, né, alegre pelo filho ter se interessado. E ele chegou para aquela, estava num dia de ir embora, e ele falou para ela, olha, está tudo pago a sua cirurgia, e você vai fazer. E ano que vem eu venho aqui para te ver, eu quero que você veja. Ela disse, está bem assim, muito obrigada. Talvez a mulher nem acreditasse que ia fazer, mas o médico fez a cirurgia e foi um sucesso. Ela passou a ver. E um ano depois ele volta. E aquela mulher reconhece a sua voz. Ela estava mais bonita. E ele a vê, ele um galeguinho, olhos azuis, ele abraça aquela mulher. E agradece, e agradece. Ela, muito obrigado, querido, muito obrigado, você me fez ver, muito obrigado a você também, muito obrigado. E alguém perguntou para ele, do grupo, por que você está dizendo para ela, muito obrigado? Ele disse, essa mulher me devolveu a vida, eu voltei a viver. Ele voltou a trabalhar, ele voltou a ter motivo, servir a Deus, está motivado. Fazer a vontade de Deus é estar cheio de vida. Como é agradável servir a Deus. Então, nessa noite, se você tem um grande problema, porque não confiou em Deus, e não temos motivo para desconfiar de Deus. Não temos motivos, querido. Eu cheguei muito mais longe do que eu sonhava. Deus me colocou em equipes de tributaristas, da elite. Eu até hoje, saí há 6 anos da Petrobras, em outubro de 2016, até hoje eu estou no grupo dos advogados ativos da Petrobras e no grupo dos ex-advogados. Eles fazem a declaração. Que é isso? Isso não é a inteligência humana, não é a capacidade, é Deus na tua vida. Deus na sua vida. Quando uma moça sorri para mim, meus amados, eu digo, ela está sorrindo para o Espírito Santo. Quando alguém me faz um elogio, eu digo, Espírito Santo, é você que ele está vendo. E eu queria que nessa noite você vencesse. Não aceite. Eu não era para estar aqui essa noite,
por causa das dores do meu joelho. Eu vi que a semana passada a Roca terminou a mensagem com uma voz bem bonita. Começou rouca, ficou melhor. Deus é bom. E eu estou sentindo força nos meus joelhos. E não considero problema, meus irmãos. Não considero. A Covid quase me levou. Ela não me levaria. Se eu fosse, iria para o céu. Eu não tenho mais, como disse Paulo, a minha vida por preciosa para mim mesmo. Contanto que eu faça a vontade do Senhor Jesus, o ministério que Ele me entregou. Fazer com todas as nossas forças. Está lá em Colossenses 3, 22, 23. Tudo quanto vier às vossas mãos, fazei tudo conforme as vossas forças, não como se fosse para um, mas para Deus. Então, nesta noite, posso fazer um desafio, pastor? Quero fazer um desafio a você. Amém? Porque Deus coloca no meu coração tanto amor por vocês. E Ele tem tanto amor. Mas eu converso com pessoas. Eu sei que tem pessoas que têm como se fosse a marca da derrota. Ser vencida. Viu o que o pastor falou? O maior pecado, ele falou, o pastor Pedro Moura, que é você não amar a Deus. E Jesus disse, o segundo mandamento é como o primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, deixemos vaidade. Estamos na época da igreja perseguida. Está na hora de obedecer a Jesus. Está na hora de obedecer ao Pai. Por que que os nossos projetos pessoais, nossas coisas, sabe? Ter tanta coisa, para quê, irmãos? O mundo já está chegando pertinho do fim. Então vamos vencer em Deus. Amém? Então vamos ficar em pé nesse instante. Eu queria que o grupo de louvor... Eis-me aqui. Pode cantar. Eis-me aqui. Hein? Tá bom. Então vamos, melhor ainda. Vai, Larissa, você está certa. Enquanto estiver cantando, nós vamos praticar um ato de fé. Irmão, se eu não fosse lá na frente, eu não teria entregue a minha vida a Jesus. Quando eu me casei com minha companheira linda, Beth, que nós nos casamos em 30 de março, sabe o que aconteceu? O pastor estava lá com aquele livro que substituía o livro da lei do juiz, e ele olhou para mim e disse, Janildo, você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Tudo que eu ia dizer, porque ele já treinou a gente antes, era sim. E quando ele perguntou a mesma coisa para Beth, ela disse sim, assim, sim. Bastou sim. E agora nós somos casados. Faz 47 anos. Sim. Os atos de fé, meu irmão. Essa simbologia se fala. Se você quer vencer, meu irmão, agora, um grande problema na sua vida, na vida da sua família, tá? Eu não sei se você tem alguém como endemoniado, se você tem alguém viciado, se você tem alguém desempregado, alguém que tem sido como que preso por Satanás. Você quer vencer, faça um ato de fé em nome de Jesus. Vamos cantar. E quando eles estiverem cantando, vem aqui para o pastor orar em nome de Jesus. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém. As marcas, as trevas. Meu pai foi ganho pela luz. E ele ganhou a minha vida para Cristo. Enquanto meu pai estava na luz orando, eu estava na luz neon, na luz negra das boates, me perdendo a cada dia. Mas Deus me salvou. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, pastor Valdir. Você está aqui, você não vai dizer o que é. Mas você vem aqui para dizer, eu quero vencer isso. Você vai dizer a Jesus. Jesus falou, desde quando te acontece isso? E ele disse, desde criança. Se é o seu caso, vem à frente em nome de Jesus, Deus abençoe. Que vem mais. Você vai vencer por você ou por sua família. Aquele pai não era endemoniado, mas o filho era. Ele veio pelo seu parente. Venha pelo seu irmão. Venha por quem você ama. Em nome de Jesus. Mas
Apresente-se a Jesus, a Deus. Hoje é o dia de você vencer esse problema. Não fique no seu lugar. Venha aqui e diga: eu tenho, eu não quero. Ainda que seja a igreja toda, irmãos, venha. Eu creio que Deus vai, Jesus vai vencer. Não seja repreendido, não seja repreendida, não seja repreendida por sua incredulidade. Não tem mais tempo de incredulidade. Creia em nome de Jesus. Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus prezados, nós entoamos esse cântico no dia 31 de dezembro de 2019. Eu lembro como hoje. Culto chamado culto da virada, né? Culto de ano novo. E nós não tínhamos a dimensão, nenhum de nós tinha a dimensão do que aconteceria em 2020, 2021. E há uma frase dele que nós cantamos aqui: vitória se alcança pela fé. A vitória é quem dá o Senhor, mas se nós não usarmos a fé, não colocarmos em evidência a fé, fazemos com que a fé seja um instrumento que é inclusive dado por Deus, nós não vamos ter vitória. A vitória, ela provém do Senhor para aquele que tem fé. Você pode até, quem sabe, em algum momento duvidar. E não é, a dúvida não é boa, mas o que eu noto na palavra é que às vezes a dúvida ela parte para a incredulidade. E aí é terrível. E um ponto interessante do que cantamos nesse cântico é de que o nosso amanhã, olha que coisa maravilhosa, que nem você nem eu sabemos o que acontecerá. O amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Como é que vamos saber o amanhã? Eu vou entregar o meu amanhã nas mãos de Deus. O que nós ouvimos aqui nessa noite e cantamos é um Deus que faz, é um Deus que realiza com poder, é um Deus que realiza com graça, com muito poder, com muita evidência. Então eu gostaria que você saísse nessa noite tendo a convicção disso. E a você que entrou aqui, quem sabe está aqui na frente, entregando a sua vida nas mãos de Deus, que é o maior bem que você tem, o maior patrimônio que você tem. Eu dou graças a Deus porque de criança, e nós não somos melhor do que ninguém, mas de criança Deus teve misericórdia em minha vida e me alcançou cedo. São 42 anos, graças a Deus, na caminhada cristã, e nunca me desviei. Ele nunca permitiu. Nunca permitiu. Porque lá atrás, pela misericórdia dele, eu disse: Senhor, toma meu amanhã nas mãos dele. E é assim que Deus faz. Vamos orar nesse momento, irmãos. Eu não sei qual é a sua preocupação com o amanhã. Alguém já disse que a gente é muito amanhã, não é? Ou você está muito preso no amanhã, ou você está muito preso no passado. E deve se libertar dos dois. Porque passado é bom para você olhar para trás e agradecer.
Quem sabe até ter saudade dos bons momentos, mas não para ficar preso no passado, que não vai lhe ajudar. E o amanhã é ansiedade demais no seu coração. Ansiedade demais. Essa ansiedade está lhe tirando sono. E eu sei o que é isso. Porque como pastor também eu sei. Eu lido inclusive com isso. E essa oração que eu vou fazer é por mim também. Eu estou no mesmo meio. Senhor, toma o nosso amanhã nas tuas mãos. O amanhã da nossa vida é teu, Senhor. Nós não temos poder de fazer nada a não ser tomar decisões agora, para que ele tenha um reflexo amanhã. Então ore comigo agora. Senhor Deus maravilhoso, nós aqui, Senhor, rendemos toda a honra e toda a glória, porque sabemos que o Senhor é Deus que faz mudança, transformação de vidas, é o que o Senhor faz. Pelo texto que lemos aqui, Senhor, e ouvimos, nós sabemos, ó Deus, que aquele mesmo Jesus, que lá atuou na libertação daquele rapaz, daquele menino, ele hoje está presente aqui neste lugar. E continua transformando vidas, e transformou a vida de muita gente, inclusive do pregador dessa noite. Ó Deus bendito, agora nós queremos reiterar a nossa fé em Ti. Essa fé que nos foi dada como uma bênção que o Senhor nos concedeu. Nós agora colocamos ela em exercício para descansar o nosso amanhã em Tuas mãos. Senhor Deus, ajuda-nos a entendermos que quando entregamos o nosso amanhã, entregamos a nossa vida, entregamos as nossas preocupações, entregamos as nossas ansiedades. Ó Deus, o Senhor pega todas elas e cuida, e traz paz, e traz descanso, e traz mudança, traz a transformação necessária. Louvado seja Teu nome, Senhor. Nós cremos plenamente que na vida de muita gente aqui, o Senhor está fazendo com que a rota, a trajetória seja mudada. Porque teve gente aqui como nós fizemos, e no final, no dia 31 de 2019. Eu particularmente já tinha a agenda quase que cheia de 2020. Quando nós percebemos que nós não temos poder de fazer isso, Senhor, de mudar e de fazer transformação no tempo e no que ocorre conosco, nós lançamos, ó Deus, o nosso amanhã e a nossa vida diante de Ti. Refaz, Senhor, a vida, a rota, se necessário for, da nossa trajetória, das nossas decisões. Faz com que, Senhor, não venhamos a dar um passo se o Senhor está dizendo não, não vá, não pegue a trajetória, não vá. Faz-nos ser obedientes para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem-estar, sim. Para a nossa vitória, Senhor, que glorifica o Teu nome. Nós oramos e agradecemos, ó Deus bendito, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.